Reunião ordinária no ano de 2025, do dia 25/3/2025, primeiro período da primeira sessão legislativa. Nos termos do artigo 25, combinados com o parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, determino que proceda com a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Boa noite a todos. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Cléa Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo dos Santos Macedo Fernandes. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Convido a todos para ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tendo em vista a presença da maioria dos membros da Câmara, declaro aberta a sessão.
Neste momento, convido o vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Irei fazer a leitura de Salmos 46, do versículo 1 ao versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra, e ainda que se transporte os montes para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moverão. E eles levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nossos trabalhos. Convido o colaborador da casa, Galvete Lino, para que proceda com a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 13 de março de 2025. Cumprimento a todos os presentes com a boa noite e todos que nos assistem pelas transmissões. Ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, março de 2025. Aos 13 dias do mês de março de 2025, às 17 horas, reuniram-se os senhores vereadores desta nobre Casa Legislativa, com a presença do assessor jurídico da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, o Dr. Adilson Alves Silveira, e sob a presidência de Sua Excelência, a senhora Cleia Soares Dias, presidente da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. A presidente cumprimentou os ilustríssimos senhores e, em seguida, nos termos do artigo 25, combinado com o parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, convidou o vereador Adelmo Andrade Passos para secretariar a sessão e solicitou ao senhor secretário que realizasse a chamada dos vereadores. Estiveram presentes os legisladores Adelmo Andrade Passos, Ailson Mendes de Jesus, Daniel Lima Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcélio Alves de Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cleia Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Após a chamada, a senhora presidente determinou a execução do hino nacional brasileiro e, tendo em vista a maioria absoluta dos membros da casa, a presidente determinou a abertura da sessão. Após, a presidente convidou a vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes para fazer a leitura da Bíblia Sagrada, o que foi feito no livro de Eclesiastes, no capítulo 16, versículos do 7 ao 14. Em seguida, a presidente pronunciou as palavras de praxe sobre a proteção de Deus e, em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nossos trabalhos. A senhora presidente solicitou ao colaborador Galvete Lino que realizasse a leitura da ata da reunião ordinária do dia 11 de março de 2023. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão, o que não houve, em seguida em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Na sequência, a presidente convidou ao colaborador Galvete Lino para fazer a leitura das preposições que seria objeto de votação, sendo elas projeto de lei 017 de 2025, que dispõe sobre a implementação dos programas de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade e residência multiprofissional em saúde mental no município de Nova Porteirinha, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo 01, que outorga a distinção honorífica denominada Mulheres de Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Eliene Mendes Nogueira, de autoria do vereador Adelmo Andrade Passos. Projeto de decreto legislativo 02 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Títulos Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Maria das Graças Almeida Santos, de autoria do vereador Ailson Mendes de Jesus. Projeto de decreto legislativo 03 de 2025, que outorga a distinção honorífica, título Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Geralda Rosa dos Santos, de autoria da vereadora Cleia Soares Dias. Projeto de decreto legislativo 04 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Título Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Maria Cleusa Batista Viana Santos, de autoria do vereador Daniel Lima Fernandes. Projeto de decreto legislativo 05 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Títulos Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Cleusa Nunes Pinto Vital, de autoria da vereadora Heloísa Olívia. Projeto de decreto legislativo de número 06 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Título Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Luísa Maria de Oliveira Ferreira, de autoria do vereador Marcélio Alves de Jesus. Projeto de decreto legislativo 07 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Título Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Maria de Jesus Soares, de autoria do vereador Marcos Paulo. Projeto de decreto legislativo 08 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Títulos Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Honorina Lau Neta da Silva, de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau. Projeto de decreto legislativo 09 de 2025, que outorga a distinção honorífica denominada Título Mulheres Destaques do município de Nova Porteirinha, a senhora Alvani Batista de Oliveira, de autoria da vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. A presidente determinou que o secretário procedesse com a chamada para a votação. Responderam à chamada os vereadores Adelmo Andrade Passos, Ailson Mendes de Jesus, Daniel Lima Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcélio Alves de Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cleia Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. O projeto de lei 017 foi colocado em discussão em primeiro turno. O vereador Marcos Paulo manifestou apoio ao projeto de lei que permite a residência médica em Nova Porteirinha, destacando que o programa, custeado pelo MEC, traz médicos já formados para especializarem na cidade, beneficiando tanto os profissionais quanto o município com mais qualificação e acesso à saúde especializada. A vereadora Heloísa Olívia também destacou a importância do programa de residência médica para suprir a falta de médicos especializados em Nova Porteirinha, considerando o projeto de grande validade para o município. Na sequência, a presidente colocou o projeto em votação em primeiro turno. Os 9 vereadores presentes votaram sim.
A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O decreto de lei 001 foi colocado em discussão em primeiro turno, o que não ocorreu. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto 002 de 2025 foi colocado em discussão em turno único, o que não ocorreu. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto de número 003 foi colocado em discussão. Foi colocado em discussão em primeiro turno, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto 004 foi colocado em discussão em turno único, o que não ocorreu. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Também em turno único, os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto 005 foi colocado em discussão em primeiro turno, o que não ocorreu. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto de número 006 foi colocado em discussão em primeiro turno, o que não ocorreu. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. O decreto aprovado por unanimidade. O decreto 007 foi colocado em discussão. O vereador Marcos Paulo destacou a importância do projeto de sua autoria, criado em 2022, que homenageia mulheres de destaques em Nova Porteirinha, especialmente no mês de março. Parabenizou todas as mulheres do município de Nova Porteirinha e Maria da Epamig pelos 35 anos de serviços prestados à agropecuária local, ressaltando sua contribuição aos produtores rurais e sua formação em Geografia, Gestão Ambiental e Biotecnologia. Em seguida, a presidente submeteu o decreto à votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente, então, proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto 008 foi colocado em discussão em turno único, o que não ocorreu. Na sequência, a presidente colocou o decreto em votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. O decreto de número 009 foi colocado em discussão em turno único, o que não ocorreu. Na sequência, a presidente colocou o decreto em votação. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Decreto aprovado por unanimidade. Após a votação, a presidente anunciou uma pausa de 10 minutos para discussão entre os vereadores. Encerrado o intervalo, os trabalhos foram retomados com a realização da votação em segundo turno do projeto de lei 017 de 2025. Foi colocado em discussão em segundo turno, o que não ocorreu. Na sequência, a presidente colocou o projeto em votação em segundo turno. Os 9 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário que realizasse a chamada final para o encerramento dos trabalhos. Confirmaram a presença os seguintes vereadores: Adelma Andrade Passos, Ailson Mendes de Jesus, Daniel Lima Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcélio Alves de Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cleia Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Na sequência, a excelentíssima senhora presidente encerrou a sessão e eu, Adelma Andrade Passos, secretário dessa sessão extraordinária, lavei a presente ata que, ao ser lida e aprovada, será assinada por mim, pela senhora presidente e pelos demais vereadores. Ata em discussão. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem.
Ata aprovada por unanimidade. Conforme determina o regimento desta Egrégia Casa Legislativa, que sejam apresentadas ao plenário as proposições a serem votadas. Convido o colaborador da Casa, Galvete Lino, para que proceda com a leitura das preposições. Emenda ao projeto de lei 018 de 2025, que cria o projeto Cultura e Artes na Praça, no âmbito do município de Nova Porteirinha e da outras providências. Emenda no artigo 5º. Fica instituído no âmbito do município de Nova Porteirinha, nas praças municipais, a realização do projeto Cultura, Arte na Praça, com abrangência para os ginásios poliesportivos e quadras esportivas das localidades de Nova Porteirinha. Emenda ao parágrafo único do artigo 6º. Parágrafo único. A comissão será composta por 3 membros, um vereador escolhido pela mesa diretora da Câmara Municipal, secretário de Cultura e um membro da sociedade, escolhido pelo Poder Executivo. Emenda ao projeto 019 de 2025, concede recomposição anual aos servidores públicos municipais nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e reajuste dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação do município de Nova Porteirinha, de acordo com o PIS nacional e das outras providências. Emenda ao artigo 5º. Artigo 5º com a nova redação. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo aos efeitos a 1º de janeiro de 2025. Projeto de Lei 011 de 2025 dispõe sobre o reajuste anual dos servidores da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e estabelece aumento real para cargos específicos. Em votação, em segundo turno, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 12 de 2025 dispõe sobre o reajuste das diárias para os servidores e vereadores e da outras providências. De autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 013, institui o PMM, Programa Municipal do Artesanato Municipal, e da outras providências, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, em votação em segundo turno. Projeto de Lei 014 de 2025, dispõe sobre a criação do Viveiro Municipal de Produção de Mudas, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, em votação em segundo turno. Projeto de lei sugestivo de número 15, dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Projeto de lei número 16 de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Porteirinha, destinado à execução do superávit financeiro do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei número 018 de 2025, dispõe sobre a criação do projeto Cultura e Arte na Praça, no âmbito do município de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Projeto de lei número 019 de 2025, concede recomposição anual aos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 10, do artigo 37, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e reajusta o salário base dos profissionais do magistério e da Rede Municipal de Educação do município de Nova Porteirinha, de acordo com o PIS nacional e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento 07 de 2025, requer o pagamento do incentivo financeiro de 2024 dos agentes de saúde, que até o momento não foi efetuado aos profissionais, bem como esclarecimentos acerca do não pagamento do incentivo referente ao ano de 2023.
de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Indicação de número 036 de 2025. Continuamento do asfalto da Rua 12, no bairro Califórnia, em Nova Porteirinha, de autoria da vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Indicação número 037 de 2025. Intermediação junto à Copasa, com escritório na cidade de Janaúba, para extensão de rede de água na Rua Maria Benedita, na comunidade de Furado de Oliveira, de autoria do vereador Marcélio Alves de Jesus. Indicação número 38 de 2025, implantação de placas de sinalização nas principais vielas de início e saída na comunidade de Furado de Oliveira, de autoria do vereador Marcélio Alves de Jesus. Indicação 039 de 2025, implantação de asfalto ou calçamento na Rua São Cristóvão, na colização 3, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Indicação de número 040 de 2025, de implantação de asfalto em frente ao posto de saúde da colização 3, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Indicação número 41, a construção de um parque ecológico na comunidade de Paraguaçu, localizado no fundo dos galpões da Codevasf e Antiga República da Educação, de autoria do vereador Adelmo Andrade Passos. Indicação número 42, construção de uma praça ao lado da Igreja Católica da comunidade Colização 2, de autoria do vereador Adelmo Andrade Passos. Indicação número 43, implementação de meios-fios nas vielas da comunidade da Colização 2, de autoria da vereadora Cleia Soares Dias. Indicação número 44, de 2025, iluminação pública nas ruas do fundo da Igreja Católica da Colização 2, de autoria da vereadora Cleia Soares Dias. Indicação número 45, a construção de uma creche na Colização 3 para atender as crianças de 0 a 3 anos de idade, com estrutura adequada, conforme normas pré-estabelecidas, de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau. Indicação número 46 de 2025, a realização de um leilão de veículos inservíveis armazenados no galpão da Prefeitura Municipal, visando liberar espaço, reduzir custos de manutenção e garantir o uso eficiente dos recursos arrecadados, de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau. Indicação número 47 de 2025, patrulhamento da estrada da colização Mosquito, a colização 3, de autoria do vereador Daniel Lima Fernandes. Indicação número 48 de 2025, patrulhamento da estrada da colização Ceará, a estrada de Joaquim Solteiro, de autoria do vereador Daniel Lima Fernandes. Indicação número 44, instalação de braços de luz nos postes localizados ao longo das comunidades Colonização Ceará, Colonização Caraíbas, Colonização Beira Rio, Colonização Mosquito e Colonização Banavite e ou rede de iluminação onde houver necessidade, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Indicação de número 50, limpeza e revitalização das praças e ou áreas verdes do município de Nova Porteirinha, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Indicação número 51, de 2025, substituição das lâmpadas do centro e das comunidades, trocando as atuais lâmpadas pelas lâmpadas de LEDs, visando maior eficiência de energia e durabilidade, de autoria do vereador Ailson Mendes de Jesus. Indicação número 52 de 2025, implementação de asfalto ou calçamento da Praça da Igreja da Banavite, de autoria do vereador Ailson Mendes de Jesus. Proceda com o discurso dos oradores inscritos, sendo cada palavra seguindo a ordem de inscrição, no prazo de 10 minutos, podendo ser concedido prorrogação por mais 5 minutos. Convido o excelentíssimo
senhor Felipe Andrade Marques, da Inove Consultoria e Assessoria em Saúde, para apresentar o Plano Anual de Saúde. Enquanto o Felipe resolve ali, vamos proceder com a reunião. Solicito ao senhor secretário que proceda com a chamada para a votação das preposições. Adelmo Andrade Passos. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cléa Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo dos Santos Macedo Fernandes. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Em votação, em discussão, o projeto de lei número 11 de 2025, que dispõe sobre o reajuste geral anual dos servidores da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e estabelece aumento real para cargos específicos. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade no primeiro turno. No segundo turno.
Em discussão, o projeto número 12 de 2025 dispõe sobre o reajuste das diárias para servidores e vereadores e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade no primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 13 de 2025, que institui o Programa Municipal de Artesanato Popular, de autoria da vereadora Heloísa. Segundo turno. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado em segundo turno. Em discussão, o projeto de lei número 14 de 2025, que dispõe sobre a criação do viveiro municipal de produção de mudas, de autoria da vereadora Heloísa. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade em segundo turno. Em discussão, o projeto de lei sugestivo número 15 de 2025, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo. Pela ordem, senhora presidente. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite aí a todos os nossos servidores aqui dessa Casa Legislativa e boa noite a todos que nos acompanham aí através da Web TV e também boa noite a todo o nosso público que hoje faz presente, em nome da nossa secretária de Saúde, cumprimento a todos. Esse projeto da ouvidoria, a gente fez ele com total cuidado, ele é um projeto de lei sugestivo para o Executivo, tendo em vista, né, todas as demandas que a gente escuta no dia a dia da nossa população. Então, tive essa ideia de criar esse projeto que eu acredito que vai revolucionar a nossa cidade. A presente sugestão aqui, para o Poder Executivo Municipal, é a criação da Ouvidoria Municipal de Nova Porteirinha. A instituição de ouvidorias públicas é um mandamento constitucional expressamente previsto no artigo 3º da Constituição Federal, que determina que a administração pública deve garantir mecanismo de participação do cidadão, regulamentados pela Lei Federal número 13.460/2017, a qual estabelece diretrizes claras para o funcionamento das ouvidorias em todas as esferas governamentais. Atualmente, a administração pública ela enfrenta desafios relacionados à quantidade de serviços prestados, a necessidade de aprimoramento da transparência e a fiscalização dos atos administrativos. A ouvidoria municipal atuará como um canal de direito de diálogo entre a população e o governo municipal, permitindo que os cidadãos possam manifestar suas reclamações, sugestões e denúncias e elogios, assegurando que essas manifestações sejam analisadas e respondidas de forma eficiente. Então, a gente vai ter a participação do cidadão e o controle social, que permitirá à população que tenha um espaço institucionalizado para expressar suas demandas, fomentando a participação ativa dos cidadãos na gestão pública. Esse modelo de governança fortalece o princípio da democracia participativa e permitindo que a comunidade exerça um papel fiscalizador e contribui para a formulação de políticas públicas mais eficazes. Transparência e acesso à informação. A administração pública deve atuar com transparência e publicidade, princípios garantindo que, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, a criação da ouvidoria reforça esse compromisso, garantindo que os cidadãos tenham acesso e facilitando a informação sobre o serviço público,
permitindo que possa acompanhar e fiscalizar a gestão municipal. Também temos aí a eficiência e melhoria do serviço público. Também temos aqui a prestação de conta e gestão transparente. Conclusão aqui, para não prolongar tanto aqui, a criação da Ouvidoria Municipal de Nova Porteirinha, não apenas aprimoramento da administração pública, mas também uma necessidade para consolidar um governo mais aberto, transparente e participativo. Dessa forma, essa proposta legislativa sugere a implementação de um órgão eficiente, independente, que contribuirá significativamente para o fortalecimento da cidadania e do aprimoramento dos serviços municipais. Por todos esses motivos, recomenda-se a apreciação e implementação dessa sugestão legislativa, considerando seus impactos positivos para a administração pública, para a população de Nova Porteirinha. Ou seja, esse projeto aqui, a nossa população, né, o executivo ia acatando esse projeto, a nossa população ela vai ter mais voz ainda, né, através dessa ouvidoria, que é um canal de comunicação entre a população e a gestão pública, trazendo aí cada vez mais melhoria para o nosso povo. No mais, meu muito obrigado. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade em primeiro turno. Em discussão, projeto de lei número 16 de 2025, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Porteirinha, destinado à execução do superávit financeiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade em segundo turno. Em discussão, a emenda do projeto número 18 de 2025, que dispõe sobre a criação do projeto Cultura e Artes na Praça, no âmbito municipal de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo. Em votação da emenda, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 18 de 25, que dispõe sobre a criação do projeto Cultura e Arte na Praça, no âmbito do município de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo. Pela ordem, senhora presidente, esse projeto aqui é de valorização à nossa cultura local. Esse programa é destinado ao entretenimento do povo de Nova Porteirinha, com festival gastronômico, incentivo cultural no município, estipulando a produção e a difusão cultural e artística da cidade. O projeto Cultura e Arte na Praça visa a valorização da produção artesanal e de comidas típicas no município de Nova Porteirinha. O programa também é destinado ao entretenimento do povo, com festival que poderá ter amostras culturais de grupos, músicas na cidade, grupos de teatros, exposição de livros, grupos de dança, poesia, livre participação de qualquer organização mundial voltada à arte e à cultura. Poderá também a organização incentivar a participação tanto do jovem quanto dos grupos da melhor idade, levando à valorização de suas experiências. Desenvolverá essas práticas culturais a cada 3 meses, sendo num sábado e um domingo, tendo um calendário pré-determinado das atividades a serem apresentado como proposta. No mês de janeiro, a temporada de apresentação musical e festival gastronômico. Abril, leitura na praça, exposições de livro como poesia, conto de histórias. No mês de julho, Pintando 7, oficina de pintura. Outubro, apresentações teatrais e dança. Fica aí mais ou menos estipulado um horário das 17 às 24 horas.
Para a organização e fiscalização do projeto, demanda uma comissão no prazo aí de 30 dias, né, para fazer essa organização e atender toda a nossa cultura local. Esse projeto ele foi pensando, né, a gente tem que desenvolver projetos dentro do nosso município que, de fato, as pessoas daqui eles possam atuar, algo que eles gostam. Então, essa parte de cultura, de dança, de música, é algo que vem crescendo bastante em nossa cidade. Então, a gente cria esse projeto aqui para a valorização desses artistas local de Nova Porteirinha. No mais, meu muito obrigado. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade em primeiro turno. Em discussão, a emenda do projeto de lei número 19 de 2025. Emenda ao artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2025. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 19 de 2025, que concede a recomposição anual dos servidores públicos municipais e reajuste do salário base dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação do município de Nova Porteirinha, de acordo com o piso nacional, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade em primeiro turno. Em discussão, o requerimento número 7 de 2025, que requer o pagamento do incentivo financeiro de 2024 aos agentes de saúde, que até o momento não foi efetuado aos profissionais, bem como esclarecimentos acerca do não pagamento do incentivo referente ao ano de 2023, de autoria do vereador Marcos Paulo. Em votação, os que votam... Pela ordem da palavra, senhora presidente. Cumprimento aqui todos que estão aqui presentes hoje e todos que nos assistem pela rede social. Quero pedir à senhora a palavra para fazer um questionamento ao senhor vereador Marcos Paulo. Semana passada, eu deparei com o senhor vereador Marcos Paulo no carro que faz a entrega do leite e dos alimentos do município. E eu deparei, ele estava com 2 servidores públicos dentro do carro que entrega o leite do município, os alimentos, e ele estava fazendo a entrega de uma academia pública na comunidade da Banavite. Eu queria pedir o senhor vereador Marcos Paulo um esclarecimento, qual a procedência daquela academia. Senhora presidente, saindo da pauta, né, a senhora permite? Primeiro, vereador Daniel, boa noite. O que acontece? É dever de qualquer vereador acompanhar qualquer serviço público do nosso município. Eu estava simplesmente acompanhando algo que era para benéfico para a nossa população. Então, onde eu sei, nos respaldos da lei, não tem nenhuma irregularidade, nenhum vereador, é atribuição de qualquer vereador acompanhar qualquer obra, qualquer coisa que esteja acontecendo no nosso município. Pela palavra, senhor presidente. É legal fazer o vereador andar no carro do município fazendo entrega de uma academia pública, porque eu quero ver se tem o consentimento da prefeita, com quem você teve autorização de pegar aquela academia pública para fazer a entrega na colonização Banavite. Não, pode tu explicar? Igual eu te expliquei já, eu não peguei, eu simplesmente acompanhei, simplesmente para levar o local. Lá não tinha nenhuma inauguração, não tinha nada. Eu simplesmente acompanhei o carro do município para levar a academia para a comunidade. Eu não peguei lá, né? Então, assim, você está fazendo uma acusação que eu peguei algo, né? O senhor prova que eu peguei a academia e levei lá. Só isso. No mais, muito obrigado. Pela ordem também, senhor presidente.
Eu estou fazendo esse questionamento ao senhor aqui, vereador, porque quando eu saí de lá, da entrega que o senhor está fazendo, eu tenho prova de tudo que o senhor estava entregando. Eu fui no gabinete da prefeita para tirar uma satisfação para ver qual é a procedência daquela academia, se é um órgão público. Ela falou que não teve autorização nenhuma do senhor pegar aquela academia. Agora eu quero saber quem está mentindo, se é o senhor ou se é ela. O senhor estava fiscalizando, então quer dizer que o município estava fazendo a entrega. Então, o município estava fazendo a entrega da academia? E você estava dentro do carro da prefeitura? Certo. Senhora presidente, gostaria de constar essa discussão em ata, tá? Consta sim. Para não fugir da pauta, esse assunto ele tem que ser requerido antes para constar na pauta da próxima reunião para a gente discutir. Então, perguntando novamente ao vereador, o senhor não estava no carro da prefeitura? O senhor não estava dentro do carro da prefeitura? Estou fazendo essa pergunta, senhorão. O senhor falou agora que não estava, que estava só acompanhando. Eu estava acompanhando, eu estava dentro do carro, porque, segundo a informação, o vereador estava acusando que eu não estava dirigindo o carro da prefeitura. Não, ele não falou momento algum que o senhor estava dirigindo, não. Não ouvi isso, não. Assunto encerrado por essa reunião, porque não constava em pauta, marcaremos para discutir esse assunto numa próxima reunião. Requerimento número 7 de 2025 em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 36 de 2025. Continuação do asfalto da Rua 12 do bairro Califórnia, em Nova Porteirinha, de autoria da vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação em discussão, a indicação número 37 de 2025, intermediação junto à Copasa, com escritório na cidade de Janaúba, para extensão de rede de água na Rua Maria Bem-vinda, na comunidade Furado de Oliveira, de autoria do vereador Marcelo Alves de Jesus. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 38 de 2025, implantação de placas de sinalização nas principais vielas de início e saídas da comunidade Furado de Oliveira, de autoria do vereador Marcelo Alves de Jesus. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 39 de 2025, implantação de asfaltamento ou calçamento na Rua São Cristóvão, na colonização 3, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Pela ordem, senhora presidente, essa indicação aqui, a gente ouvindo aí as demandas das nossas comunidades, em especial aqui da colonização 3, essa é uma rua que já vem, as pessoas vêm passando por transtornos graves lá, né? Uma rua que ela é uma descida, é uma baixa, e no período de chuva, esse local fica alagado, causando transtorno em todas aquelas pessoas que moram ali. Então a gente vem aí cobrar do nosso executivo uma atenção especial aí, que é uma das ruas mais delicada nesse período chuvoso, né, quando chega os períodos chuvosos, e de alagamento, né, a gente precisa fazer uma escoação de água daquela rua, fazer um calçamento e atender aquelas famílias ali que tanto necessitam dessa escoação de água e do calçamento dessa rua lá na colonização 3. No mais, meu muito obrigado. Indicação em votação. Os que votam a favor permaneçam como estão e os contrários se levantem.
Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 40 de 2025, implementação de asfalto em frente ao posto de saúde da Colonização 3, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Essa aqui também é mais um pedido de calçamento ou asfalto, né? Em frente à nossa UBS, lá da Colonização 3 também, que vem causando vários transtornos lá, né? A questão de poeira, na questão também do período de chuva, quando chega essa época, dificultando o acesso dos usuários ali daquela unidade da zona rural. Não só lá, a gente depara aqui também no posto do centro, situação bem crítica, todo dia o pipa tem que estar molhando aqui em frente ao posto. Então, aquilo ali já vem causando vários transtornos aí durante esses anos, né? Durante esses 4 anos que passou, e agora, nessa nova gestão, ainda esse problema continua. E a gente quer muito uma solução eficaz para a gente trazer qualidade para as pessoas aqui do nosso município, principalmente voltando para a área da saúde, né? Que tem um gasto, todo dia aquele caminhão-pipa está ali, será que não era mais viável já ter feito, né, uma operação tapa-buraco, ou até mesmo um recapeamento, e melhorando o acesso às nossas unidades de saúde? Então, a gente cobra aí da Secretaria de Obra, do Executivo, essas melhorias aí para atender o nosso povo, como eles de fato merecem. No mais, meu muito obrigado. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 41 de 2025, construção de um parque ecológico na comunidade Paraguaçu, localizado no fundo dos galpões da Codevasf e Antiga República da Educação, de autoria do vereador Adelmo Andrade Passos. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 42 de 2025, construção de uma praça ao lado da Igreja Católica na comunidade Colonização 2, de autoria do vereador Adelmo Andrade Passos, em discussão. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 43, 2025. Implementação de meio-fio nas vielas da comunidade Colonização 2. De autoria da vereadora Cléa Soares Dias. Em discussão. Quem votar a favor, permaneça como estão. Quem votar ao contrário, levante-se. Indicação aprovada por todos. Indicação número 44, 2025. Implementação pública, iluminação públicas nas ruas do fundo da Igreja Católica da Colonização 2, de autoria da vereadora Cléa Soares Dias. Em discussão. Quem votar a favor, permaneça como estão. Contra, levante-se. Indicação aprovada por todos. Em discussão, a indicação número 45 de 2025, a construção de uma creche na Colonização 3, para atender as crianças de 0 a 3 anos, com estrutura adequada, conforme normas pré-estabelecidas, de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 46 de 2025, a realização de um leilão dos veículos inservíveis armazenado no galpão da Prefeitura Municipal, visando liberar espaço, reduzir custos de manutenção e garantir o uso eficiente dos recursos arrecadados, de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem.
Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 47 de 2025, patrulhamento da estrada da colonização Mosquito, a colonização 3, de autoria do vereador Daniel Lima Fernandes. Pela ordem, senhora presidente. Essa indicação 47/2025 do patrulhamento da estrada da colonização Mosquito, a colonização 3, queria pedir uma atenção para o secretário de obras para estar realizando o patrulhamento. Não sei se já foi feito esse patrulhamento lá, porque eu não tive o questionamento dos moradores, que essa estrada lá já faz mais de 6 anos que não é patrulhada, na colonização Mosquito. Tem uma parte lá dessa estrada lá que, em tempo de chuva, nenhum ônibus entra para pegar os alunos das últimas casas. Queria pedir uma atenção aí, o secretário de obras, para estar pedindo e fazendo o patrulhamento daquela estrada lá. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 48 de 2025, patrulhamento da estrada da colonização Ceará a Joaquim Solteiro, de autoria do vereador Daniel Lima Fernandes. Pela ordem, senhora presidente. Esse patrulhamento lá também, essa indicação 48 de 2025, do patrulhamento dessa estrada lá, que é uma estrada que dá o acesso às comunidades Caraíba, Ceará, e que sai no asfalto, na famosa estrada Joaquim Solteiro, que eles falam. Queria pedir também ao senhor secretário de obras para dar uma atenção lá nessa estrada lá, para estar fazendo o patrulhamento para os moradores de lá. Muito obrigado. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 49 de 2025, instalação de braço de luz nos postes localizado ao longo das comunidades Colonização Ceará, Colonização Caraíbas, Colonização Beira Rio, Colonização Mosquito e Colonização Banavite ou a rede de iluminação onde houver necessidade, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Pela ordem, senhora presidente. Boa noite a todos que assistem aqui no plenário. Uma boa noite aos que estão em casa assistindo pela Web TV. Né? É um anseio, né, dessas comunidades rurais de ter, né, a iluminação pública em frente às suas casas ou na estrada que as pessoas moram. Na gestão, no final da gestão passada, foram feitas algumas instalações desses braços de luz nos postes já existentes, porém não foram concluídas em toda a extensão. Na comunidade de Ceará, né, ficou uma parte, na comunidade Caraíbas não foi feita. Há uma necessidade em algum desses locais de não só colocar os braços de luz, como fazer a extensão, né, da rede para poder colocar esses braços de luz. E sabendo, né, da Constituição Federal de 1988, artigo 1º, inciso 3º, o ser humano tem um princípio de dignidade, né? E essas coisas assim faz parte da dignidade humana, ter uma iluminação pública, evitando transtornos, né, para as pessoas que moram na zona rural. Às vezes a gente mora na cidade e uma lâmpada queimada traz transtornos. Imagina quem mora na zona rural, que é escuro, né, pelo ambiente, e não ter essas redes de iluminação pública. Muito obrigada. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 50 de 2025, limpeza e revitalização das praças e ou áreas verdes do município de Nova Porteirinha, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Pela ordem, senhora presidente. Mais uma vez, trazendo as demandas, né, das pessoas
Nova Porteiriense, e dos questionamentos são essa manutenção dessas áreas verdes, das praças que nós temos na cidade e que devem ser revitalizadas, né? Nós temos ambientes que têm academias públicas, que têm jardins, mas estão sem manutenção, né? Como pode-se ver, a maioria das academias que tem em praça pública, elas estão quebradas e precisam de manutenção, assim como as áreas verdes, porque são espaços que crianças, adolescentes, jovens, idosos possam ir para poder conversar, né, falar sobre o dia, falar sobre economia. Então, assim, nós precisamos ter essas áreas verdes revitalizadas, as praças, e que, assim como foi numa indicação do colega Marcelo, né, da praça aqui do Califórnia, nós precisamos de espaços para que a população tenha lugar de divertir, passear, né? E, em especial, a pracinha, que não é bem uma praça, mas um lugar verde, que tem academia, lá em frente ao posto da colonização 2, né, o posto de saúde, que deve ser revitalizada, porque é um dos ambientes mais propícios ali da colonização 2, para ser revitalizado. Muito obrigada. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 51 de 2025, substituição das lâmpadas do centro e das comunidades, trocando as atuais pelas lâmpadas de LED, visando maior eficiência energética e durabilidade, de autoria do vereador Ailson Mendes de Jesus. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Em discussão, a indicação número 52 de 2025, implementação de asfaltamento ou calçamento da Praça da Igreja da Banavite, de autoria do vereador Ailson Mendes de Jesus. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Agora retornaremos com o senhor Felipe para que faça o Plano Anual de Saúde. Boa noite. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Som. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome da presidente. Tá, senhor presidente? Obrigado pela oportunidade. Agradecer a presença de todos, né? Muito importante a participação popular, né, nesse momento aqui. Na verdade, senhora presidente, só para ficar claro, nós estamos aqui hoje, na verdade, para estar apresentando o relatório do quadrimestre anterior, o relatório anual de gestão, que é uma prestação de contas do ano de 2024. Tá bom? É só porque eu vou estar falando aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais claro sobre esses instrumentos de gestão. Peço desculpas também pela questão do data show, né? Eu particularmente, não falei. Eu até achei que teria, mas eu fiz uma apresentação ali, eu vou ver o que eu posso utilizar dela ali. Vou falar aqui o máximo, posso ficar mais próximo ali. Tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode estar me perguntando, sem problema algum. Eu quero fazer uma apresentação aqui bem técnica e objetiva, né? Eu acho que a gente consegue sair daqui antes de meia-noite, eu acho que a gente consegue sair. Né? Ótimo. Não, beleza. Então vamos lá para a prestação de contas. Essa prestação de contas ela é preconizada pela Lei Complementar 141,
tá? Mais precisamente no artigo 36, parágrafo 5º. Tá joia? E essa lei complementar 141, o que ela versa, né? O seu caput lá. Ele fala sobre os investimentos, as aplicações mínimas de todos os entes, né? Seja ele a União, o Estado e o município. Tá? Nós sabemos que o município tem uma aplicação mínima de 15% da sua receita, né, em saúde. O Estado, 12%, e a União, né, tem a aplicação exigida, sendo ela o empenho, toda a despesa empenhada no ano anterior e a variação do PIB da lei orçamentária anual. Certo? Então, assim, então só para ficar claro aqui, é mesmo a prestação de contas, mesmo 2024. Tá? Então, essa prestação de conta é para a gente estar entendendo como é que é o caminho na saúde. Na saúde, nós temos os instrumentos de gestão, certo? Nós temos os instrumentos de gestão. Esses instrumentos de gestão são o plano plurianual, que são aquele plano, é aquele plano que a gente faz para execução em 4 anos, certo? Esse ano agora, que ele sempre é elaborado no primeiro ano da nova administração, tá? Então nós estamos trabalhando agora, em 2025, com o plano da administração anterior. Esse ano a gente faz o plano, né, para os próximos 4 anos. É muito parecido com o PPA, né, que a casa aqui tem costume de lidar. Certo? Esse plano plurianual, ele dá o subsídio para quê? Para programação anual de saúde. Então, eu estou no momento de planejamento. Eu faço o planejamento em saúde para os próximos 4 anos e eu programo essa execução em saúde baseado nesse plano plurianual. E essa programação, ela é anual. Certo? Então, eu tenho um plano de 4 anos e uma programação anual de execução. Certo? Diante disso, nós passamos da fase de planejamento, agora nós vamos para a fase de execução. E quando eu executo algo, eu tenho, no caso financeiro, eu vou prestar conta disso, né? Então agora nós entramos na esfera de prestação de contas. Qual que é esse instrumento? Nós temos 2 instrumentos, né? O primeiro instrumento, ele subdivide em quadrimestres, que é o primeiro RDQA, que é o relatório do quadrimestre anterior. Então, sempre quando eu falar RDQA, é o relatório do quadrimestre anterior, né? Então, eu tenho o primeiro RDQA, o segundo RDQA, o terceiro RDQA, né? Então, eu tenho 3 quadrimestres, totalizando 12 meses um ano, tá? E, para fechar, eu tenho o relatório anual de gestão, que é a condensação desses 3 instrumentos. Certo? Desse instrumento que é o RDQA, mas nesses 3 momentos, primeiro, segundo e terceiro. Alguma dúvida, pessoal, sobre o instrumento de gestão? Acho que ficou claro aí essa questão, só para a gente situar aqui. Então aqui, tudo isso, né, agora nesse momento do RDQA, que é o terceiro RDQA, junto com o RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, vou mostrar para vocês aqui agora números, tá? Que é o relatório resumido de execução, que é o REREL. Esse relatório a gente busca onde? Nas informações contábeis, no CIOPS, que é o Sistema de Orçamento da Saúde, certo? Então a gente registra os dados contábeis, as execuções financeiras, ele é exportado para o Ministério da Saúde, a gente busca essa informação e coloca no nosso instrumento. Então, falando em números aqui, nós tivemos uma receita realizada, as receitas nossas realizadas no primeiro quadrimestre de 2024, chegou na casa de 9.546.789,68. Certo? Essa receita, ela é cumulativa, tá bom? Então, quando eu falar para vocês aqui a receita do segundo quadrimestre, que chegou na casa de 18.175.355,92, ela está
acumulando com o primeiro quadrimestre, certo? Então, nós tivemos aqui basicamente a mesma receita, né? 9, 9, 18, nós tivemos 18 milhões 175. Para finalizar o ano, nós tivemos uma receita de 26 milhões 777, 579,58. Então, isso aqui é receita. Lembrando que, na saúde, eu tenho que aplicar, no mínimo, 15%, certo? E esse 15% aqui é de recursos oriundos dessa receita, que eu não estou falando de receita de outros entes, tá? Estadual e federal. Agora, eu vou falar sobre as receitas dos outros entes. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre, recapitulando, 9 milhões 546, né, cerca de 9 milhões 546 mil reais de receita, mais 1 milhão 296 170,02. Esse 1 milhão 296 está subdividido em 945 mil da União e 350 mil do Estado. Certo? Como é que vem esse financiamento da União? Fundo a fundo, né? O Fundo Nacional acredita no Fundo Municipal. Baseado em quê? Na nossa produção, no nosso dia a dia, nos programas federais. Tá? E, sobretudo, aqui em Nova Porteirinha, é a atenção primária. Tá? Sobretudo, é a atenção primária. Vocês vão ver que a nossa atenção primária, ela é o carro-chefe da nossa saúde aqui. No segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de 3 milhões 118. Certo? Foi o total de transferências do Sistema Único de Saúde. Esses 3 milhões, 2 milhões é proveniente da União. E 1 milhão é proveniente do Estado. E para finalizar o ano, né, de receitas provenientes de outros entes, Estado e União, nós finalizamos um total de 5 milhões 141.700. Né? Então, se eu juntar aqui esses 5 milhões com 26, está dando cerca aqui de 31 milhões, né, de reais de receita municipal. Né? E desses 26 milhões... 15% é aplicado, deve ser aplicado em saúde. No primeiro quadrimestre, nós tivemos uma despesa de 514 mil reais. Tá? No segundo quadrimestre, nós tivemos uma despesa executada. Tá? Despesa executada é despesa paga. Tá? Tínhamos despesa paga de 2 milhões 380. No terceiro quadrimestre, 4 milhões e 700. Despesa paga. E das despesas provenientes de receitas de outros entes, nós tivemos aqui um total de 1 milhão 551 no primeiro quadrimestre, 3 milhões 121 no segundo quadrimestre e 5 milhões 493 no terceiro quadrimestre. Lembrando o quê? Tudo que eu estou falando aqui é cumulativo. Tá? Eu não tive 5 milhões só no terceiro quadrimestre, 5 milhões em todos os quadrimestres, né? No todo ano, é cumulativo, primeiro, segundo, terceiro. E quando eu falo com vocês que nós tivemos um total de despesa de 10 milhões 217 386 e 71. Tá? Desses 10 milhões, quase 5 milhões 474 foram investidos na atenção básica. Então, quase 50% foram investidos na atenção básica. 3 milhões 801 foi investido em quê? Em assistência hospitalar, médica ambulatorial, média e alta complexidade. Na assistência farmacêutica foram investidos 174.444. Na vigilância em saúde, tanto ela epidemiológica e sanitária, foram investidos 59.390. As despesas administrativas ficaram em 1.385.467, totalizando 10.217.386,71. Pois não. Perdão, essa despesa administrativa que você falou, porque antes você falou que de médico e farmacêutico, aí depois despesa administrativa, só para me entender. Sim, quando a gente fala atenção primária, na contabilidade tem as subfunções. Né? Então, assim, quando eu faço lá, quando eu vou empenhar qualquer despesa, quando eu vou direcionar qualquer despesa, não só despesa como receita,
né, vem para a gente de onde, qual que é a origem dela, a fonte de recurso e a subfunção que a gente vai lotar. Nesse caso aqui, quando eu falo atenção primária, a gente, na hora de empenhar, a gente lota, a gente coloca, enquadra essa despesa na subfunção 301. 301 eu vou gastar com atenção primária. Quando eu falei administrativa, porque aqui está para mim na subfunção 122. Quando eu falo administrativa, são aquelas despesas que, por exemplo, são utilizadas e não foram classificadas em qual subfunção foi executada. Entendeu? Então, aqui, na verdade, aqui é isso. 122, por exemplo, despesas com a Secretaria Municipal de Saúde, com as despesas de pessoal com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela não enquadra nem na atenção primária, nem na média complexidade, nem na farmacêutica, nem na vigilância. Ela vai para a administrativa, né? E os recursos oriundos da União e do Estado para serem executados na atenção primária é vedada a execução em despesas administrativas. Deu para... Deu? Tirar uma dúvida aqui. Como é que é o seu nome? Felipe. Felipe. Oi. Eu queria aproveitar que você já está aí dando as explicações aí da saúde aí. Eu queria aproveitar que a secretária de saúde, Valéria, está presente também, para dar aproveitar e falar para a população de Nova Porteirinha qual o motivo que os postos de saúde não estão achando não de pirona para a população, está tendo remédio nos postos de saúde. A reclamação, queria aproveitar que ela está aqui para ela dar uma explicação, porque nós, vereador, nós não estamos aguentando mais esse congestionamento, e é um direito da população de Nova Porteirinha. Se a senhora explicasse para a população qual o motivo de não achar nenhum remédio no posto de saúde, que os exames não estão sendo liberados. A reclamação é essa. Eu queria aproveitar que a senhora está aqui para dar uma explicação para a população. Vereador, a secretária de saúde não escreveu para falar nessa reunião de hoje. Aí tem que inscrever e vir aqui outro dia para tirar essas dúvidas, porque a inscrição tem que ser feita na sexta-feira. Então, diante de toda aquela receita, toda a despesa, vamos entrar no índice agora, que nós temos o índice constitucional para ser aplicado, tá? No primeiro quadrimestre, foi aplicado 5,39%, certo? No segundo quadrimestre, aplicaram-se 13,09%. No terceiro quadrimestre, finalizou o ano com a aplicação de 17,64%. Então, em números, no primeiro quadrimestre, deixou de aplicar R$ 917 mil. No segundo quadrimestre, R$ 346 mil. No terceiro quadrimestre, aplicou-se a mais 707 mil, cerca de 707 mil reais. Foi o que computou acima dos 15%. Então, teve uma diferença aí de aplicação de 707 mil reais para chegar nos 17%. Alguma dúvida? Não? Basicamente, é isso mesmo. Tá? Assim, acho que ficou um pouco mais difícil, talvez, por causa das imagens aqui, sabe? Mas da próxima vez, tá? A gente organiza melhor isso aí para a gente estar... Vai ficando mais claro para vocês, tá? E eu coloco aqui o seguinte, eu acho que a gente é aberto para isso, eu acho que quanto mais informações chegarem para vocês, mais claro fica, né? Então, qualquer informação que vocês entenderem, né, que seria interessante constar nessa apresentação, né? Aí só fazer a solicitação à secretaria, a gente consta, né? Questão de atendimentos, dessas coisas, entendeu? Aqui mesmo é só uma prestação de contas de números mesmo, mas não é da gestão anterior, tá? Pessoal, eu agradeço, tá bom? Ô Felipe, boa noite. Só para deixar mais claro novamente aí, que isso é uma prestação de conta da gestão anterior. Isso. E não relativo à atual gestão. Não. Isso aqui é 2024. E, se fosse possível, o senhor também deixar claro quem é a pessoa que o senhor vai representando aqui para fazer essa apresentação. Que acho que ficou um pouco bem confuso. Ah, tá. Na verdade, eu sou...
Eu faço parte da equipe de consultoria e assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, certo? A nossa empresa está aqui desde o ano anterior, tá? Então, na verdade, a nossa empresa trabalha com assessoria tanto financeira, contábil, administrativa, como também assessoria na gestão assistencial também, sabe? Então, assim, na verdade, a gente está aqui representando uma empresa que presta serviço de consultoria e assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria te pedir para uma apresentação melhor, que o companheiro falou aí, a respeito de um esclarecimento melhor, que eu estou sem entender. Sobre a respeito do motivo que você está explicando, se apresentar melhor. Tá. Então, o motivo é o seguinte, tem a Lei Complementar 141 de 2012, que preconiza o quê? Dar ciência à Câmara Municipal de Vereadores sobre os relatórios do quadrimestre anterior. Ou seja, o que é preconizado pela Lei Complementar 141? Pela Lei Complementar 141 de 2012? Que, ao final do quadrimestre, né, seja reportado a apreciação da Câmara, ciência da Câmara, sobre a prestação de contas do que foi executado. E como é que é prestado conta disto? Por meio dos relatórios do quadrimestre anterior. Então, nós estamos seguindo aqui o rito da legislação. A legislação preconiza em audiência pública a prestação de contas do relatório do quadrimestre anterior. Obrigado. De nada, à disposição. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, eu agradeço. Tá? Muito obrigado, presidente, muito obrigado. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a chamada final para o encerramento da reunião. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cleia Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo dos Santos Macedos Fernandes. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão.